Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2025, terceira rodada. E o primeiro time brasileiro a abrir, né, esta rodada foi o Flamengo. Flamengo foi na altitude de Quito jogar contra a LDU. Flamengo pressionado, porque perdeu em casa o Central Córdoba, vai pressionado, porque se o Flamengo perde, ia se complicar bastante. O Córdoba, a tendência é que ganhe o seu jogo, então a LDU e o Córdoba iriam abrir, e o Flamengo ia ficar numa situação bem complicada. Apesar de ter dois jogos em casa, mas a situação ia ficar muito complicada, porque a pressão ia ser maior. E o Flamengo vai na altitude e traz um ponto. E um ponto muito bom, na minha opinião. Um ponto muito bom. Porque esse um ponto, apesar de continuar atrás da LDU e provavelmente vai ficar atrás do Córdoba, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que tá. Olha lá, o Flamengo tá atrás. A LDU vai a 5 pontos, o Central Córdoba tem 4 e o Flamengo tem 4, né? Tem ali o saldo de gols, né? É, 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 ali o Córdoba tem um jogo a menos, vai jogar contra o Deportivo Táchira. A tendência. Ixi, meu ventilador parou. Meu ventilador parou. A tendência é que o Central Córdoba vá a 7 pontos, fica o Córdoba com 7, a LDU com 5, o Flamengo com 4. O próximo jogo é Flamengo e Central Córdoba. O Central Córdoba ganhou do Flamengo aqui, mas foi muito na tática. E não tem altitude. Então, cara, Flamengo empata de 0-0. E como eu falei na pré-rodada, eu falei que o jogo seria empate. Eu falei que o jogo seria empate. Eu falei, eu vou torcer pro empate. Torcer pro empate. O Flamengo poderia ter ganho? Sim. O Flamengo poderia ter ganho. A gente vai falar sobre isso, mas já digo de cara. Gostei bastante do resultado que o Flamengo conseguiu. Agora a próxima rodada é só em maio, tá? Acho que 17 de maio, se eu não estiver enganado. Então dá tempo aí para o Flamengo melhorar e não tem mais altitude, né? Não tem mais altitude. Tem aí o Deportivo Táchira, né? Que joga na Venezuela, né? Deixa eu ver aqui. Deportivo Táchira. Não. Deportivo Táchira, o jogo é aqui no Brasil. Então, o Flamengo, cara, sim, vejo com muitos bons olhos esse empate e te digo, esse empate do Flamengo pode ainda fazer o Flamengo terminar na primeira colocação. O Flamengo pode terminar na primeira colocação. Então vamos lá para a gente falar do jogo. LDU 0, Flamengo também 0. Vou pegar aqui. Vamos lá. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, aqueles que estavam secando, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que tem doado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no meu canal. Então vamos lá, como eu falei, o Flamengo está na terceira colocação, continua na terceira colocação. Se o Deportivo Táchira, por acaso, ganhar, não passa o Flamengo. Tá? Acho difícil ganhar, mas pode acontecer. O que a LDU fica a um ponto do Flamengo. O Flamengo joga com a LDU em casa. Ah, é garantia? Não, mas não tem mais altitude. E aí, o Central Córdoba vai jogar, acredito que o Central Córdoba ganhe e vá a 7 pontos, assuma a liderança. Vai ficar 3 do Flamengo. O Flamengo não tem mais
O Flamengo não tem. O Flamengo tem o jogo contra o Central Córdoba, que pode tirar essa vantagem. Ficar os dois com 7. E o Flamengo tem condições de ganhar do Córdoba lá. Se a gente pegar, mas o Córdoba ganha do Flamengo aqui, irmão. O Central Córdoba, no Campeonato Argentino, é o nono colocado. É o nono colocado. Na Argentina, o Central Córdoba perdeu 6 jogos, ganhou 5, empatou 3 e perdeu 6. Então, não é nenhum time de primeira linha da Argentina. Então vamos lá, cara. Para mim, resultado excelente. Flamengo, melhor seria vencer. E dava para vencer. Aí a gente vai para o jogo. Cara, eu fiquei surpreso da maneira como a LDU jogou. Cara, posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas o time da LDU, do jeito que jogou contra o Flamengo, me pareceu um time fraco. O sistema defensivo da LDU é horroroso. O zagueiro cabeludo é muito ruim. Ele não consegue dar um passe de 2 metros. O que saía melhor jogando era o goleiro. Os laterais fracos para sair jogando, os 2 zagueiros fracos para sair jogando. Mas por que o Flamengo não aproveitou? Cara, nitidamente o Flamengo estava dosando oxigênio. Nitidamente o Flamengo estava dosando. O Flamengo teve um momento que o Flamengo estava com 70% da posse de bola. O Flamengo criou uma boa chance com a Arrascaeta no primeiro tempo. Criou uma boa chance. A LDU até saiu algumas coisas, mas o que foi com a LDU? Qual foi o jogo da LDU? Explorar os passes errados do Flamengo. E o Flamengo errou muitos passes. O Wesley entregou uma bola que poderia ter saído do gol. O Gerson não fez um grande jogo. O Gerson errou muito passe. Muito passe. O Pulgar, que fez uma boa partida, também errou passe. O Danilo, ou seja, cara, eu acho que o único que não errou passe no time do Flamengo talvez tenha sido o Rossi e o Ortiz. Porque o restante, todo mundo errou passe. Aquelas bolas longas do Flamengo estava saindo à frente, mas o jogador não tinha velocidade. Nem o Wesley, que tem um pulmão monstruoso, conseguia chegar. Fazia uma menção ao Ayrton Lucas. Na metade do segundo tempo, o Ayrton Lucas estava morto, mas continuou em campo até o final, irmão. Danilo fez uma grande partida, errou alguns passos, mas estava todo mundo errando. Mas no primeiro tempo, o Flamengo dominou, o Flamengo controlou o jogo. A LDU ficou o jogo inteiro tentando explorar o erro de passe do Flamengo. Por quê? O sistema defensivo da LDU é ruim. É ruim. Um time espaçado que não colocava pressão, não marcou em cima. A impressão que dava é que a LDU também estava guardando oxigênio. Então, cara, foi um jogo no primeiro tempo que dava para o Flamengo ter ganho. Cara, esse jogo, se é a nível do mar, a LDU tinha entregado a paçoca. Os caras não conseguem sair jogando. Então, o primeiro tempo termina o Flamengo 0-0, com o Flamengo melhor. A LDU deu uma outra esticada ali, um chute, um negócio, mas o Flamengo foi superior, comandou o jogo dentro da casa da LDU e com altitude. Obviamente que com o passar do jogo, o Flamengo ia cansar. E eu comecei a achar, eu falei, bom, acho que a LDU quis aproveitar os passos errados para colocar o time do Flamengo para correr para trás, para o time do Flamengo cansar, para no segundo tempo a LDU melhorar. Vai para o segundo tempo. O Flamengo diminui um pouco a posse de bola. O Flamengo começa tentando ficar com a posse de bola, mas nitidamente o Flamengo vai perdendo a posse de bola. O Arrascaeta não apareceu muito no primeiro tempo, no segundo tempo, período que ele estava, ele ficou bem sumido. O Gerson tentando, mas também bem sumido. O Pulgar foi bem, o garoto. O Everton Araújo também foi bem, mas nitidamente foi passando o segundo tempo, você vê que o Flamengo foi cansando. E aí o Flamengo tira o Juninho, bota o Pedro conseguiu segurar algumas bolas ali, mas não apareceu muito, não jogaram muito bola dentro da área. Talvez se o Flamengo tivesse tentado chuveirinho dentro da área, um pouquinho mais, talvez o Flamengo tivesse
levado alguma vantagem com o Pedro. Os dois zagueiros são fracos. Os dois zagueiros fracos. E aí a LDU começa a fazer algumas mudanças, o Flamengo muda, coloca um time bem mais veloz, com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, cria oportunidades. O Flamengo cria algumas chances ali na velocidade, porque eles dão espaço, muito espaço. Deram espaço no primeiro tempo, o Flamengo tocar a bola, e deram espaço para o Flamengo contra-atacar. Mas você via nitidamente que a partir dos 25, 30 minutos, o Flamengo já estava na reserva. E aí tentava uma coisa ou outra com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo teve, porra, vou falar que é a bola do jogo, mas deu ali um corte, ficou mais ou menos cara a cara. Tinha um jogador da LDU, chutou pro alto. Quem sabe que na altitude a bola sobe muito se tu pegar muito embaixo. Quer dizer, se tu pegar no meio, ela vai subir. Tu tem que dosar a força. Então, além do desgaste físico e respiratório, ainda tem a situação da bola, né? E a grande oportunidade que a LDU teve foi no final do jogo, na cabeçada, num erro do Flamengo, que poderia ter tomado gol, que o cara tava sozinho. Mas fora isso, cara, eu não posso falar que o Flamengo jogou mal. A gente não pode falar que o Flamengo jogou mal. E aí eu vou chegar aqui e vou pegar aqui. O Flamengo deu 10 chutes. A LDU deu 11. A maioria dos chutes da LDU foi no segundo tempo. O Flamengo deu 2 chutes em direção ao gol. E a LDU 1. Só que, você tirando essa cabeçada no final do jogo e umas 2 cabeçadas no meio que o goleiro do Flamengo pegou, as outras chances foram do Flamengo. Se você pegar aqui, deixa eu ver até se tem. Deixa eu ver até se tem aqui, rapidamente. Deixa eu dar uma olhada aqui, para ver se tem. Deixa eu ver se tem aqui. Classificação, estatística. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Estatística. Pro gol, o Flamengo deu 2. Ele deu 1. Bolas para fora, o Flamengo deu 5. A LDU deu 4. Bolas bloqueadas. O Flamengo bloqueou 5 chutes da LDU. O Flamengo bloqueou 3. Escanteios, o Flamengo teve 3. A LDU 7. Impedimentos, a LDU teve 6. Né? Flamengo nenhum. Deixa eu pegar aqui. Cartões amarelos nenhum. Faltas cometidas do Flamengo fez menos falta. Desarme do Flamengo desarmou mais. Total de defesas, 7 do Flamengo, 6 da LDU. Mas eu queria bolas na trave nenhum. Passes errados. A LDU errou mais passes. O Flamengo acertou mais passes. Tá? O Flamengo acertou mais passes. Mas eu queria jogadas perigosas. Não tem aqui. Jogadas perigosas não tem aqui. Eu queria que tivesse aqui essas jogadas perigosas. E o Flamengo teve mais posse de bola. Então, cara, se você pegar os números aqui, os números são todos a favor do Flamengo. Então, o Flamengo joga contra a altitude, contra a diferença da velocidade da bola. O Flamengo tem mais posse de bola, tem mais chute em direção ao gol, tem mais acertos de passes, fez menos falta. Cara, era um jogo sim que dava para o Flamengo ganhar. Sofreu um susto no final porque estava muito cansado, mas era um jogo que o Flamengo dava para ganhar. Mas eu não acho que a torcida do Flamengo tem que sair com a sensação, porra, poderíamos ter ganho. Sim, mas eu acho que a sensação que a torcida do Flamengo tem que ter é de que está na parada. Porque a próxima partida do Flamengo é contra o Central Córdoba, lá na Argentina. O Central Córdoba ganhou do Flamengo? Sim. O Central Córdoba não é nada disso. Eu acho que o Flamengo perdeu mais, na minha opinião, naquele jogo. Muito mais por não levar muita fé, talvez uma soberba, o que não vai acontecer. E o Flamengo tem 2 jogos em casa contra essa LDU, que tem uma defesa horrorosa.
e o Deportivo Táchira. O Flamengo ganhou fora e a tendência é que ganhe em casa, que é o time mais fraco. Então, cara, o Flamengo, vamos lá, tem 4 pontos. Vamos pegar esse jogo contra o Córdoba. O Flamengo consegue o empate, vai a 5. Tem 2 jogos em cada, pode chegar a 11. Com 11 pontos, o Flamengo se classifica. Pode não ser em primeiro, mas classifica. Mas vai se classificar. Então, cara, acho que a torcida do Flamengo não tem que ficar reclamando alguma coisa de porque não ganhou os 3 pontos. O Flamengo foi muito raçudo, foi melhor que o adversário. É o segundo jogo que o Flamengo passa em branco, né? Quando o Flamengo foi 0x0, agora 0x0. Mas esse é um 0x0 que, na minha opinião, a torcida do Flamengo tem que comemorar. Porque se perdesse, poderia se complicar. O Flamengo vai jogar agora contra o Córdoba sem a necessidade de ganhar. Mesmo que o Córdoba abra 7 pontos, abra 3 pontos do Flamengo, fica com 7, e o Flamengo consiga o empate, vai lá, joga um empate, joga melhor, mas consegue um empate, eles vão a 8, o Flamengo fica com 5 pontos, fica a 3 de diferença, vai ter ainda o jogo Córdoba e LDU, eles podem se embolar ali, e o Flamengo tem 2 em casa. Então, cara, deixa eu até pegar rapidamente aqui os jogos da LDU, tá? Pega os jogos da LDU. A LDU joga na quarta rodada contra o Deportivo Táchira. Depois a LDU joga contra o Flamengo fora de casa e decide a sua vaga a LDU em casa contra o Central Córdoba. Então, irmão, o Flamengo, com esse empate, esse 1 ponto, pode ter sido a classificação do Flamengo até em primeiro lugar. Porque se o Flamengo ganha da LDU, o Flamengo passa a LDU. Mas se a LDU ganha do Córdoba, na última rodada, o Flamengo ganha do Deportivo Táchira, o Flamengo pode terminar na primeira colocação, cara. Então, na minha opinião, o empate foi sim, um grande resultado para o Flamengo, devido a essas situações da tabela. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!